lindíssima família presbiteriana em Michigan, nos Estados Unidos. Depois, quando eu fiz o meu mestrado em Yale, o meu vizinho de porta era da Arábia Saudita, era muçulmano. De modo que, ao longo da vida, eu convivi com todas as crenças religiosas e todo o compromisso que envolva o bem, compromisso com a justiça, toda crença sincera, ela em si merece respeito, desde que não seja violenta, por evidente, nem intolerante com as outras pessoas. De modo que, aqui no Supremo, em todas as minhas manifestações, nos precedentes que nós tivemos, eu sempre procurei demonstrar essa imensa preocupação com o sentimento religioso das pessoas. Nós aqui votamos casos emblemáticos, o direito de uma freira católica não ter que tirar o hábito para fazer fotografia para documentos. Nós tivemos uma decisão importante de respeito às religiões de matriz africana quanto ao sacrifício ritual de animais sem crueldade. Tivemos um caso importante de ensino religioso confessional em escola pública, em que eu ouvi em audiência pública todas as denominações religiosas antes de votar contra o ensino confessional, entendendo que o ensino religioso em escola pública deveria ser histórico e doutrinário e não confessional. E mesmo na questão do homeschooling, que é um tema polêmico, votei, embora solitariamente, a favor do homeschooling, não por ser da minha preferência, mas por achar que as pessoas têm o direito de, em razão de crença religiosa, preferirem a educação doméstica. Não é que eu acho melhor, é apenas que eu acho que é um direito que as pessoas devem ter. Portanto, nós estamos aqui reiterando, eu pessoalmente, a liberdade religiosa das pessoas. A liberdade religiosa, ela significa essencialmente duas coisas: a liberdade de crença, de culto e de proselitismo, de tentar conquistar novos adeptos para a religião, e envolve a laicidade do Estado, no sentido de que o Estado não pode ter religião oficial, não pode ter preferência por religiões, não pode apoiar uma em detrimento de outra. A laicidade não significa oposição à religiosidade, antes pelo contrário. A laicidade significa que o Estado tem o dever de assegurar a todas as religiões o direito de se manifestarem, evidentemente, dentro da lei e da ordem. Portanto, por se tratar a interdição à transfusão de sangue de um dogma das pessoas que professam a crença das testemunhas de Jeová, é legítima, a meu ver, a recusa. E, num caso mais complexo do que esse, porque essa discussão não se coloca aqui, até mesmo diante do risco de vida, na ocasião me parecia legítima a escolha pela liberdade religiosa. Felizmente, a medicina tem muitos avanços e hoje meios alternativos à transfusão de sangue. Muito importante, no entanto, e aqui eu queria destacar, e conversei já com os colegas e todos têm essa preocupação, é que a manifestação da vontade pela recusa da transfusão, ela tem que preencher requisitos estritos de aferição. Em primeiro lugar, da sua validade. Ou seja, tem que ser esta vontade proferida por um paciente maior e capaz e em condições de discernimento. Esse é o primeiro ponto que considero importante. Segundo lugar, essa manifestação tem que ser livre, dada de forma voluntária e autônoma, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de coação. Em terceiro lugar, é preciso que essa manifestação seja inequívoca, ou seja, realizada de forma expressa, prévia ao ato médico e atual, podendo inclusive ser revogada a qualquer tempo. E, por fim, tem que ser uma manifestação de vontade esclarecida, vale dizer, precedida de informação médica completa e compreensível sobre o diagnóstico, tratamento, riscos, benefícios e alternativas. E aqui, muito importante, não é o caso aqui, porque não envolve menor e é uma escolha para si próprio,
mas consignando uma preocupação de diversos colegas, essa é uma manifestação de vontade que cada pessoa maior e capaz pode fazer para si e não para terceiros, e menos ainda para menores. Eu continuo ainda no meu voto para concluir, portanto, que, sendo a declaração válida, existe esse direito, que inclusive consta de documentos internacionais, como a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco de 2005, segundo a qual qualquer intervenção médica deve ser realizada com consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo, que pode revogá-lo a qualquer tempo, e no ordenamento jurídico brasileiro, a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, resolução do Conselho Nacional de Saúde 553 de 2017, estabelece o direito à informação sobre as possibilidades terapêuticas, o direito ao consentimento e o direito à recusa do tratamento. Portanto, deixo assentada a primeira e grande premissa do meu voto: existe direito das pessoas que professam a religião Testemunha de Jeová de recusa à transfusão de sangue em qualquer procedimento médico. Passo ao segundo fundamento e último da minha decisão, que é analisar se há dever do Estado nessa matéria, porque, rememorando o que expus ao início, trata-se aqui de um paciente que precisava que o Estado, que o poder público, custeasse o seu deslocamento e a sua manutenção no local de destino onde se realizaria esse procedimento. E aqui, digo eu, ao assentar a existência do dever do Estado, os direitos fundamentais e a liberdade substantiva exige a existência de condições efetivas para o seu exercício. Existindo tratamento alternativo no âmbito do próprio SUS, parece fora de dúvida que ele seja oferecido ao paciente nessas circunstâncias. Portanto, há um dever do Estado, desde que isso não represente um ônus desproporcional. Sendo o paciente hipossuficiente, é uma palavra clássica que não passaria no teste da linguagem simples, mas para dizer pessoas que não têm condições financeiras favoráveis, o sentido de hipossuficiente. Sendo o paciente hipossuficiente, é razoável e proporcional o custeio do deslocamento e da permanência pelo tempo necessário na localidade da instituição que oferece o procedimento. E o Supremo, e aqui entra em questão um conceito muito importante que nós já utilizamos aqui e que normalmente é aplicado a pessoas com deficiência, mas acho que pode ser aplicado em qualquer circunstância que envolva direitos fundamentais, que é o direito à adaptação razoável. E nós já decidimos isso em questões precedentes aqui, permitindo, por exemplo, que em concurso público, candidato que por motivo religioso não pudesse fazer num determinado horário, que pudesse fazer mais tarde. No Exame Nacional de Magistratura, recentemente, nós fizemos essa possibilidade. Tivemos um caso interessante de uma professora que, por convicção religiosa, não podia dar aula aos sábados, e também nós aqui admitimos a adaptação razoável. Portanto, me parece que, existindo o tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde em hospital credenciado, me parece fora de dúvida que essa pessoa, não tendo condições de custear com seus próprios meios, o Estado, em nome do direito à saúde, deve fazê-lo. E mais do que isso, e aqui já caminhando para o fim, um ponto que considero muito importante é que, nesse tema da transfusão de sangue, a própria Organização Mundial da Saúde recomenda a adoção de tratamentos alternativos à transfusão de sangue, procedimento no qual se vislumbra um conjunto de circunstâncias negativas que levam a OMS a essa posição e à aprovação de um protocolo multidisciplinar chamado Patient Blood Management, do qual o Brasil participa
e por isso mesmo o SUS vem implementando progressivamente, mas ainda não o suficiente, esses procedimentos alternativos. Portanto, a existência desses procedimentos e o direito de acesso a eles é igualmente recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E, por fim, além dessa questão da adaptação razoável, a jurisprudência de cortes internacionais, como a Corte Europeia de Direitos Humanos, em diversos precedentes, a partir de 2010, outro em 2013, um de 2022 e um agora de 2024, no caso Pindumula versus Espanha, concluiu pela legitimidade da adoção desses procedimentos e o direito de obtê-lo. Há precedentes quanto às testemunhas de Jeová na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá e na Colômbia. Recentemente houve um julgamento de caso rigorosamente idêntico a esse que nós estamos debatendo aqui. Portanto, me parece que, apesar de ser uma questão de alguma delicadeza moral, os argumentos que eu acabo de expor, muito sinteticamente, me levam à convicção de que agiu bem a Justiça do Estado do Amazonas ao assegurar esse direito a este paciente. Portanto, eu vou concluir o meu voto e propor a minha conclusão lendo a ementa no padrão que temos adotado aqui no Supremo Tribunal Federal. Direito constitucional e administrativo, recurso extraordinário, repercussão geral, tratamento alternativo à transfusão de sangue para testemunhas de Jeová, desprovimento do recurso. 1. O caso em exame. Recurso extraordinário contra a decisão que determinou ao poder público o custeio de cirurgia fora do domicílio para paciente testemunha de Jeová em hospital credenciado pelo Sistema Único de Saúde, que realiza o procedimento necessário sem transfusão de sangue. Esse é o objeto do recurso. O fato relevante é o paciente recusou, por convicção religiosa, a realização de cirurgia no seu município pela perspectiva de, em caso de necessidade, ter de se submeter à transfusão de sangue. Esse paciente era maior, capaz e não corria risco iminente de vida. A questão em discussão consiste em saber se o direito à liberdade religiosa justifica o custeio pelo poder público de tratamento médico alternativo compatível com as convicções religiosas do paciente a ser realizado em local diverso do seu domicílio, por hospital credenciado do SUS. E aqui passo as minhas razões de decidir. O direito à recusa de transfusão de sangue por convicção religiosa tem fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da liberdade de religião. A dignidade humana exige o respeito à autonomia individual na tomada de decisões sobre a saúde e o corpo. Já a garantia da liberdade religiosa impõe ao Estado a tarefa de proporcionar um ambiente institucional, jurídico e material adequado para que os indivíduos possam viver de acordo com os ritos, cultos e dogmas da sua fé, sem coerção ou discriminação. A Organização Mundial da Saúde recomenda a adoção dos procedimentos alternativos à transfusão de sangue. Em atenção a essa diretriz, outros recursos terapêuticos já são oferecidos pelo SUS. Apesar disso, ainda não estão disponíveis de forma ampla em todo o território nacional. Nesse contexto, o poder público deve adotar medidas para progressivamente tornar esses procedimentos disponíveis e capilarizados. Em uma acomodação razoável entre os direitos à liberdade religiosa e à saúde, pacientes testemunhas de Jeová fazem jus aos tratamentos alternativos já disponíveis no SUS, ainda quando não disponíveis em seu domicílio. Na hipótese em que os métodos de tratamento no local de residência não forem adequados, será cabível o tratamento fora do domicílio, conforme as normativas do Ministério da Saúde. Meu dispositivo e tese: recurso extraordinário que se nega provimento, mantido, portanto, o direito já assegurado ao paciente. Eu proponho, prezados colegas, uma tese em duas proposições simples, bem alinhadas ao caso concreto. Já feita a ressalva que não está
na tese, porque não é o caso concreto, de que o consentimento válido é para si e não para terceiros. Primeira proposição. Testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar o procedimento médico que envolva transfusão de sangue com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. E 2, como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no Sistema Único de Saúde, podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora de seu domicílio. Essas, portanto, são as duas proposições de tese que eu estou encaminhando, como disse, bem singelas e alinhadas ao caso concreto. E agora, porque envolve matéria análoga, nós ouviremos o voto do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do recurso extraordinário 1.212.272, para que vote, ministro Gilmar, no de Vossa Excelência e nesse que eu acabo de votar. Vossa Excelência tem